capítulo 5, versículo 17. Se você puder ficar de pé, já que a gente vai passar um tempinho sentado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Um versículo extremamente conhecido de todos nós, que um dia fomos alcançados por essa graça. E um desafio para nós. Na verdade, vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Diz assim a Escritura: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude. Que o Senhor fale aos nossos corações para que o Teu nome seja exaltado em todas as coisas. Que possamos Te glorificar também com a mente, com o coração, satisfeitos, felizes com esse grande privilégio que é orar a Ti. Ajuda os meus irmãos, me ajuda, Pai. Que todo pensamento contrário, que todo pensamento que tem a tendência de vaguear, pensar em outras coisas, seja repreendido, para que a palavra possa alcançar uma terra fértil e possa frutificar para a glória do Teu nome. Nós dependemos do Senhor, não conseguimos fazer nada sem Ti, inclusive ouvir a Tua voz. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, e edifica-nos para a glória do Teu nome. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, nós estamos chegando ao final desta carta, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas quando a carta vai chegando no final, parece que as lições, elas vão ficando extremamente profundas, muito embora versículos como esse apareçam, orai sem cessar. E nessa parte final da carta, como nós já vimos, principalmente a partir do versículo 12, do capítulo 5, Paulo começa a dar diversos preceitos ou diversos conselhos, exortações para aquela igreja. Apesar da carta ter o seu caráter prático desde o capítulo 4, ele começa a falar de forma prática para aquela igreja, mas parece que a partir do versículo 12 ele começa a ser mais direto, ele começa a ser mais claro e objetivo nas suas aplicações, nas suas exortações. E a partir do versículo 16, ele começa aqui a trazer para nós vários imperativos. Parece que Paulo chega no final das suas exortações e diz: olha, agora o que eu quero falar para vocês não é opinião minha, não é um conselho que eu tenho para vocês, não é algo que pode ser bom em algumas circunstâncias, em outras não. O que eu quero falar para vocês aqui agora são mandamentos. Eu ordeno isso para vocês. E como nós cremos que toda a Escritura é inspirada, isso aqui é uma ordem do próprio Jesus para nós. E ele começa: regozijai-vos sempre, versículo 16, uma ordem, estejam sempre alegres, como nós vimos na exposição passada. Ele diz: orem sem cessar, outro mandamento. Ele diz: em tudo dai graças, que é o tema que nós vamos trabalhar à noite. Aí ele diz: não apagueis o espírito, outro mandamento, outro imperativo, outra ordem. Ele diz: não desprezeis as profecias, outro mandamento. Ele diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, outro mandamento. E ele encerra no versículo 22 dizendo: abstende-vos de toda forma de mal. São mandamentos para nós, são imperativos. E o interessante, antes da gente entrar no versículo 17, é que do versículo 12 ao versículo 15, Paulo está trabalhando os relacionamentos da igreja com a própria igreja. Do versículo 12 ao 13, ele vai dizer:
como nós devemos, e nós já vimos isso nas mensagens anteriores, como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Ou, na verdade, qual o nosso relacionamento com a liderança, com aqueles que Deus colocou para estar à frente do rebanho. Ele diz: rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Paulo diz: olha, vivam em paz, honrem as pessoas que Deus colocou na frente para conduzir o rebanho, por causa do trabalho que eles fazem. Vivam em paz. Aí depois, do verso 14 e o verso 15, ele diz como nós devemos nos relacionar como igreja, uns aos outros. Ele diz: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Ou seja, que vocês pastoreiem uns aos outros, que vocês se exortem, que vocês consolem uns aos outros. Vocês devem tratar com apreço, vocês devem amar as pessoas que estão à frente do rebanho, mas vocês devem se pastorear, ou seja, deve haver um pastoreio mútuo, a relação nossa com a liderança e a nossa relação entre nós. E ele termina, versículo 15, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ou seja, versículo 12 e versículo 15, o nosso relacionamento conosco, de nós, da igreja, com a liderança e uns para com os outros. E do versículo 16, 17 e 18, a maioria dos comentaristas vai trabalhar aqui esses imperativos como o nosso relacionamento com Deus. Se para com os outros nós devemos honrar a liderança, devemos ter paciência uns com os outros, admoestar uns aos outros, consolar uns aos outros, qual deve ser o nosso relacionamento, ou quais são essas características desse nosso relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, nós já vimos uma vida de alegria, de regozijo. E nós estudamos, nós meditamos que essa alegria, ela é uma alegria acircunstancial, ou ultracircunstancial, como o reverendo Hernandes gosta de colocar, que é uma alegria que não depende da circunstância. Nós somos alegres pelo que Cristo fez por nós, e ponto. Em meio a dificuldades, em meio a dor, em meio a lutas. Esse é o primeiro ponto. E o que nós vamos trabalhar hoje, que tem tudo a ver com isso, é orai sem cessar. Orai sem cessar. E o interessante é que esses 3 versículos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, eles são totalmente interligados. Porque como ter uma vida de alegria, de regozijo, se nós não vivemos uma vida de oração? Como dar graças a Deus em todas as coisas, se nós não somos felizes nele? E como ser feliz nele, se nós não oramos e desfrutamos dessa comunhão com Deus? Isso é extremamente profundo. Em um aspecto, isso aqui é chover no molhado. Orem, orem, não parem de orar, não desistam de orar. Mas por outro lado, eu tenho que ouvir isso todos os dias. Você tem que ouvir isso todos os dias. Ore, não desista de orar. E eu quero que essa pergunta, ou essa ideia, permeie a sua mente e o seu coração, durante esse tempo que nós passaremos aqui, e logo após isso. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido o tempo de oração que você tem? E aqui, em todos os aspectos, não simplesmente a oração secreta no seu quarto, mas como tem sido esse tempo? Essa é a pergunta. E a gente vai entrar no texto, e eu queria trabalhar com os irmãos, primeiro, esse ponto, orai. Orai. Como eu falei, aqui é um imperativo, é uma ordem. Orem, orem. E a pergunta é, o que é oração? Todos nós sabemos, em certa medida pelo menos, que é um privilégio que nós temos, como foi cantado, como foi externado pelo diácono Gustavo na sua oração. Oração é comunhão com Deus. Oração é desfrutar
desse presente que Deus nos deu, que é poder falar com Deus, que é poder externar as nossas lutas, nossas dificuldades, nossas fraquezas. Oração, como disse John Bunyan, é o derramar da nossa alma diante de Deus, de forma humilde, diante de Deus, por intermédio de Jesus, e com o auxílio e com o poder do Espírito Santo. Para quê? Para buscar as coisas que estão prescritas na Escritura para nós, para que o nome de Deus seja glorificado. Isso é oração. Isso é oração. Mais do que uma definição de oração, o que nós precisamos, muitas vezes, é ter essa injeção de motivação para a oração. E eu acho que esse é o grande ponto para nós. Eu acredito que a maioria de nós aqui, nós sabemos o que é oração. Nós sabemos a importância de orar. Nós sabemos que, por exemplo, Paulo, Jesus, todos os apóstolos tinham uma vida de oração. E a pergunta, por que nós não? O que tem nos afastado dessa vida de oração? Talvez Paulo, ao escrever aqui para os Tessalonicenses, nós vimos nas mensagens anteriores, talvez ele escreveu de forma específica para aquela igreja, apesar de ser um mandamento geral para todos nós, por algumas circunstâncias que aquela igreja estava passando. Talvez. As lutas, nós vimos que aquela igreja foi uma igreja perseguida. Uma igreja que Paulo fundou, nós vimos lá em Atos 17, Paulo fundou aquela igreja e ele precisou sair muito cedo, e deixou aqueles irmãos, teve que sair, senão ele seria morto, e aqueles irmãos ficaram sem Paulo, seu pastor, muito cedo, e eles passaram por dificuldades, e talvez Paulo disse, olha, não desistam de orar, porque eles estavam passando por dificuldades. E já aqui, a gente já precisa pensar em um ponto. Se a dificuldade ou as lutas e todas as adversidades que nós passamos, não deveria nos fazer orar menos. Deveria nos fazer orar mais. Não é a lógica? Se orar é falar com Deus, se orar é externar para Ele, com um coração humilde, dizendo, Senhor, eu não tenho capacidade alguma. Se na sua vida o sangue lá, como diz o outro, está dando na canela, aonde é que você tem desembocado toda essa angústia, toda essa tensão, toda a frustração, ou sei lá o que está na sua cabeça? Onde é que você tem desembocado isso? Onde é que isso tem direcionado? E talvez Paulo tenha dito, olha, vocês precisam orar, não desistam de orar, em meio a essas dificuldades que vocês estão passando, essa perseguição que vocês estão passando, que é o que ele fala na carta. Ou talvez, Paulo escreveu, olha, orem, não desistam de orar, porque aqueles irmãos, como nós vimos na exposição do capítulo 4, eles estavam muito preocupados com a vinda de Jesus, e se Jesus ao voltar, os seus familiares ou amigos, ou talvez pessoas próximas da igreja, que tinham morrido, se eles seriam ressuscitados. E eles estavam angustiados com isso. Para nós que temos a escritura, o cânon fechado hoje, é muito simples, mas eles não tinham. Paulo pregou, Paulo formou a igreja e teve que sair. Algumas perguntas, alguns questionamentos ficaram. E um deles foi, Paulo, o que vai acontecer com as pessoas que morreram em Cristo quando Jesus voltar? Elas vão ser ressuscitadas? O que vai acontecer com elas? Então, talvez, esse tenha sido uma angústia do coração daqueles irmãos. Eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, eu perdi aquele irmão. O que vai acontecer com ele? Talvez a palavra oração aqui, esse mandamento, essa exortação, seja por isso também. Ou talvez, como nós vemos lá no capítulo 4, versículo 3, quando Paulo diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Talvez Paulo esteja ordenando para aquela igreja a oração, porque eles têm lutado contra os pecados. Paulo diz, olha, esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. Talvez esse seja o ponto aqui, nós não sabemos. Talvez a luta pelo pecado. Ou seja, se você tem lutado, meu querido, assim como eu,
contra os seus pecados, contra as suas limitações, contra as suas fraquezas, você tem lutado como? Você tem lutado, clamado, chorado a Deus em oração? Porque, deixa eu dizer uma coisa que talvez você já saiba, você não tem força. Você não tem força para resistir. Você não tem força para ganhar essa batalha, não. Não tem nenhuma força. E toda essa dificuldade, toda essa luta, ela deve ser conduzida para Deus, em oração. E talvez Paulo tenha escrito isso, mas os comentaristas, a maioria deles vai dizer o seguinte, que como Paulo não deixa nada claro, e como esse mandamento é um mandamento universal para a igreja, todo mundo precisa disso. Então Paulo chega no final da carta e diz, olha, eu vou falar para vocês a espinha dorsal para a nossa vida cristã. Sabe qual é a espinha dorsal para que a gente viva uma vida que glorifica a Deus? Uma vida alegre em Cristo, no que Ele fez por nós, uma vida de oração e uma vida agradecida, ou uma vida de gratidão a Ele por tudo. Paulo alicerça esse tripé da nossa vida cristã, para aqueles irmãos, e que serve para nós também, com certeza. Ele vai falar mais imperativos, mas esses três, eles estão muito ligados. Se você não ora, meu querido, se você não tem uma vida de oração, dificilmente, quando a adversidade bater na sua porta, você vai poder olhar para essa adversidade e dizer, obrigado, graças te dou, Senhor, porque isso que aparentemente é ruim, tem glorificado o seu nome. Você não vai ter força para fazer isso. O seu coração enganoso, ele não vai ter argumentos para poder agradecer a Deus. Não aquele agradecimentozinho que você dá de forma burocrática. Eu te agradeço, Senhor, mas no fundo do seu coração você não é grato por aquela circunstância difícil. Você não vai ter. Só em Deus, só cheio de Deus, só cheio do Espírito Santo, só com essa alegria que vem da salvação em Cristo, você pode ter esse coração grato. Não coração grato simplesmente pelas coisas boas que Deus nos faz, porque os ímpios também são agradecidos, não a Deus, mas aos deuses deles, ou ao Deus que ele acha que é o Deus verdadeiro. Mas uma marca do cristão, e nós vamos falar isso à noite, é uma vida de agradecimento, uma vida de gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Então, talvez Paulo tenha escrito isso, e Paulo falou várias vezes sobre a oração. Paulo era um pastor, mas era um pastor que orava. Era alguém que fundou aquela igreja, mas tinha uma vida de oração. Quando a gente vê na carta, nessa primeira carta, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. No início dessa carta, Paulo fala que ora por aquela igreja. No final, versículo 25, capítulo 5, versículo 25, Paulo diz, irmãos, orai por nós. Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo diz, perseverem na oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, olha, não andeis ansiosos, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, em súplicas, em orações, com ação de graças. Mas não só Paulo, Jesus também tinha uma vida de oração. E eu fico assim, olhando para esse referencial, que é o nosso referencial, e olho o quanto eu preciso de ter essa visão de oração, e essa vida de oração que o nosso Senhor Jesus teve também. Por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 23, Jesus, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Vocês sabem dessa passagem, quando Jesus está com os discípulos, ele diz, os discípulos passam para o outro lado e Jesus sobe para orar, e eles estão lá na tempestade, e Jesus chega por sobre o mar. Jesus saiu para esse tempo em oração. Mateus 26, 44, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando no Getsêmane. Jesus naquela angústia que nós não conseguimos nem mensurar por causa dos pecados dos eleitos escolhidos antes da fundação do mundo. Jesus estava lá angustiado. A minha alma está angustiada quando Jesus diz até a morte. E ele vai e ora. E ora.
Lucas 3, 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, foi também Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Quando Jesus foi batizado, e o céu se abriu, e Jesus estava lá orando. Lucas 6, 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, ele passou a noite em oração. Meus irmãos, vocês têm ideia do que é o Filho de Deus Altíssimo, sem pecado algum, uma vida totalmente santa, justa, e ter uma decisão difícil, que é a decisão da escolha dos apóstolos, e ele passar a noite em oração a Deus? Não sei você, mas isso mostra o quanto as decisões na minha vida não são pautadas por uma vida de oração. Simplesmente a gente decide, e eu não estou falando daquela oração que você diz assim, eu vou orar e Deus vai revelar se eu preciso fazer isso ou aquilo. Não é esse tipo de oração que eu estou falando. Eu estou falando da oração no aspecto de você depender de Deus. Sabe, quando você tem uma decisão a tomar, ou alguma circunstância na sua vida que você diz assim, Senhor, eu tenho convicção que eu não tenho condições de tomar essa decisão da forma correta. Eu não tenho condições, Senhor. Eu posso até ser perito em determinada área, e eu preciso tomar uma decisão naquela área, mas você entende que a sua pequenez e a sua fragilidade é tão grande que você não tem condição alguma de tomar essa decisão, se não for orientado por Deus. Aí o que Deus faz? Na grande maioria das vezes, Ele vai descer e vai dizer, olha meu servo, você precisa fazer isso. Não. De forma ordinária, Ele vai fazer o quê? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e dependendo dEle, Ele vai guiar você através dos princípios da palavra, através de coisas que vão sendo encaminhadas na sua vida, porque você diz, eu não tenho condições. Oração é isso, meu querido. Se existe uma coisa que marca alguém que tem uma vida de oração, e eu vou falar um pouco mais disso na frente, se chama dependência. Sabe o que é oração, meu querido? Oração é uma dependência total de Deus. É como eu falei para você, é você sair para o seu trabalho e dizer assim, meu Deus, eu vou sair aqui no meu carro, eu sei dirigir, eu tenho carteira, meu carro está bem, meu carro não tem nenhum problema mecânico aparente com o meu carro, eu vou para o meu trabalho como eu vou em todos os outros dias, mas Senhor, se o Senhor não me guardar, eu não tenho condições de chegar nesse trabalho. Se o Senhor não me guardar, eu não tenho condições de honrar o Teu nome ali no trabalho. Se o Senhor não me guardar, eu não tenho condições de exercer aquilo que o Senhor me colocou para a Tua glória. Se o Senhor não me guardar, eu não vou conseguir fazer esse relatório de uma forma que glorifique o Seu nome. Vocês estão entendendo? Não é simplesmente o fazer a ação. Talvez você seja perito em fazer aquilo ali. Só que a sua dependência, ou a sua noção de que você não consegue sozinho, é tão grande, que você olha e diz assim, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso sozinho. E isso não é apenas nas grandes coisas. Não é apenas em decisões grandes e extraordinárias. São em coisas pequenas, queridos. Coisas pequenas. Como, por exemplo, um destino, se você vai, Senhor, eu queria muito ir para esse lugar hoje aqui. Que o Senhor vá na frente. Que o Senhor me ajude a glorificar o Teu nome ali. Senhor, eu não consigo. Sempre isso é norteado pela nossa condição de não sermos capazes em nós mesmos. Se você não tiver essa consciência, e a gente vai trabalhar esse ponto, se você não tiver essa consciência, meu querido, orar para você vai ser um fardo. Sabe por que orar para você vai ser um fardo? Porque Cristo te salvou pela graça, e na sua cabeça, inconscientemente, é como se fosse assim, eu talvez até dependa de Deus para saber se eu vou trabalhar, vou morar em Brasília,
ou se eu vou morar no Rio Grande do Sul, ou se eu vou aceitar aquela proposta de emprego em tal lugar. Talvez você ainda ore para isso, mas você acha que você consegue fazer algumas coisas sem a ajuda dele. E quando eu estou falando você, eu também. Enquanto eu não entender, e enquanto você não entender o que Jesus fala lá em João capítulo 15, 5, que você não pode fazer nada sem Ele, nada. Você pode até fazer, pode até dar certo, visivelmente, mas você não tem condições de fazer algo que glorifique a Ele, algo com excelência, algo que seja para a glória dEle, sem a ajuda dEle, meu amigo. Ele não te salvou e disse assim, vai lá, Gustavo, eu te salvei, te dei todas as condições agora para você me servir e agora você vive sozinho, te vira. De vez em quando você vem aqui e me consulta. Ou você vem aqui e diz assim, Senhor, depende de mim. A vida cristã não é essa. Não é isso que a gente vê na Escritura. Por isso que os homens, ou as referências que nós temos de oração, são homens que a gente olha e diz, nossa, como eles oravam. Por quê? Porque eles entendiam que eles não podiam fazer nada sem Deus. Nada. Pense no mínimo que você faz, a mínima coisa que você faz, você não consegue fazer de uma forma que glorifica a Ele, se não for por causa da misericórdia e da graça dEle. E você precisa ter essa consciência, que você não consegue fazer sozinho, que é Ele que te conduz. E esse é o ponto aqui. Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil orar? Por que é tão enfadonho? E agora a gente precisa tirar da nossa cabeça que a oração é para pessoas fortes. Inconscientemente, nós temos na nossa mente que quem ora são aquelas pessoas espirituais, aquela mulher de oração, o pastor, o homem de oração, o presbítero, fulano. Meu querido, oração não é para quem é forte. Oração é para quem é fraco. Oração é para quem é fraco. Que você possa falar isso para você. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso discurso é um discurso de fraqueza. Mas se eu sou fraco, se eu sou pecador, que é o nosso discurso, se eu não consigo nada sem Deus, por que eu não procuro a Ele em oração? Oração, não esqueça disso, oração é para fracos. Então, se você tem tido essa dificuldade em relação à oração, peça a Deus, Senhor, me ajuda a entender o quão fraco eu sou. Como eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Sabe por quê? Às vezes acontecem coisas extraordinárias na nossa vida, digamos assim, que a gente clama e Deus faz isso de... Eu vou usar essa palavra que é muito usada conosco, mas Ele faz isso de forma intencional, com um propósito, para que a gente dependa dEle. Sabe aquela situação que não tem saída aos olhos humanos? Aquela situação que você olha e diz assim, rapaz, não tem jeito nenhum. Pense numa situação boa para a gente entender que a gente não consegue nada. A gente não consegue nada sozinho. Ah, aconteceu tal coisa, é um diagnóstico sombrio, é uma doença, é qualquer adversidade que tem na nossa vida que, assim, nos faltam recursos. Não tem o que fazer. É exatamente aí onde Deus usa para dizer, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Não ache que você depende de mim só para as coisas grandes, você depende de mim para tudo. Você não consegue fazer nada sozinho. Nada. Nada. E essas coisas acontecem exatamente para corrigir essa nossa rota, porque nós somos pecadores. Volta e meia a gente acha que consegue fazer alguma coisa sozinho. Volta e meia a gente acha que consegue. E eu pensei em algumas coisas aqui para trabalhar o que tem nos afastado da oração. Algumas coisas que eu vejo na minha própria vida e acredito que na vida dos irmãos também, e a gente consegue contemplar na Escritura. Por exemplo, um ponto nós já falamos. Algo que te afasta da oração é inconscientemente ou conscientemente você achar que você consegue fazer as coisas sozinho, pela sua habilidade, pela sua inteligência,
pela sua determinação. E não me entendam mal. Quando eu estou falando em oração, eu não estou dizendo que você vai orar, depender totalmente de Deus e você não vai fazer nada, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você faz, agora você faz numa total dependência. O que é a dependência? É dizer, Senhor, eu sei fazer isso aqui. Vou dar um exemplo. Eu sei fazer isso aqui. Só que se o Senhor não me ajudar, eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer de uma forma que te glorifique. De uma forma que traga honra ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Agora, não são só palavras. É de fato uma consciência de incapacidade. Então, isso pode ser o que nos afasta do Senhor, da oração. Esse é um ponto. A segunda coisa é o amor a esse mundo. Às vezes, nós estamos tão presos a essa vida, às coisas que nos cercam, porque se num aspecto Jesus nos salvou para viver esse mundo, para estar envolvido com pessoas, para glorificar o nome dele, para ser luz, para ser sal. Agora, às vezes, nós, dia após dia, a gente vai cruzando um pouco essa linha e a gente começa a se moldar, ou ser amoldado por esse mundo, como João fala. E o amor às coisas desse mundo nos privam disso. Ou é uma barreira, ou é um entrave para que a gente possa ter uma vida de oração. Porque a gente está tão envolvido aqui. Por que eu preciso de Deus? Ele já não me salvou? Eu já sou perdoado? Eu já não sou salvo? Ninguém vai tomar minha salvação? Será que não conta só chegar à noite e dizer assim, Senhor, muito obrigado pelo dia? E veja bem, quando eu estou falando em oração, e quando Paulo fala de oração aqui, ele não está dizendo, olha, orem sem cessar, se tranquem lá no seu quarto e passem o dia em oração. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque senão ele ia estar se contradizendo com seus outros ensinos. Inclusive para a carta aos Tessalonicenses, que ele pega no pé daquela igreja porque tinha gente que não queria trabalhar. E Paulo diz, olha, se você não trabalha, que não coma. Tinha irmãos lá que queriam viver essa espiritualidade e não queriam trabalhar. E Paulo combate isso. Não é isso. Não é se trancar num quarto e, não vou fazer mais nada na minha vida, eu vou estar em oração lá o tempo inteiro. Como era pregado no catolicismo, principalmente nos primeiros séculos ali, depois da instituição da Igreja Católica, depois de Agostinho ali, que começou a se ter uma visão de espiritualidade, que ser espiritual significava ir para o mosteiro, estar longe do mundo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Esse é o segundo ponto, o amor às coisas desse mundo. O terceiro, meu querido, é o pecado. Sabe o que nos afasta também da oração? É o pecado. Sabe por quê? Porque se você é filho de Deus, você sabe que os seus pecados foram perdoados. Você sabe disso. Só que o pecado, ele põe uma neblina nisso. E você começa, e você sabe o que eu estou dizendo. Porque você é pecador, assim como eu. Quando você peca, ou quando você cultiva hábitos pecaminosos na sua vida, você tem vergonha de se chegar diante de Deus, porque você acha que, eu já pequei ali, aquele mesmo pecado eu vou cometer de novo. E isso nos afasta, queridos. Isso nos afasta. Se você for sincero, você vai lutar contra isso. Você, não, eu sou justificado pela fé, por graça, não é por obras. Mas aí Satanás vai dizer, você que vive nessa prática aqui, você quer chegar diante de Deus, o Deus Santo? Meu querido, se essa é a sua condição hoje, peça perdão diante de Deus. Ele tem perdão para nós. Ele tem perdão para a minha vida, Ele tem perdão para a sua vida. Se é isso que uma das coisas que te aprisionam para que você não tenha uma vida de oração, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus, tem perdão para nós. Quantas vezes a gente vai fazer isso? Muitas, porque nós somos pecadores. Todos os dias a gente vai chegar e Deus me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu não consigo, eu tenho errado. Mas como Davi, lá no Salmo 51, não retire de mim, Senhor, o teu espírito. Óbvio que o contexto que Davi estava querendo falar no Salmo 51 era sobre o seu reinado, sobre o reinado que Deus tinha colocado para ele. Não era em relação à salvação. Mas Davi também, ele diz, olha, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação.
Então, talvez o pecado, na minha e na sua vida, coloque esse entrave. E não era para colocar. Quanto mais pecado nós cometermos, mais nós deveríamos orar. Mais nós deveríamos orar. Vocês entendem como é contraditório da nossa parte? Da nossa parte, e eu me incluo. Se eu estou pecando, se eu estou preso, um exemplo, se eu tenho dificuldades nessa área da minha vida, eu tenho pecado nisso aqui, então tem sido difícil orar, porque eu tenho cometido pecados. Meu querido, aí é que a gente tem que orar mesmo. Aí é que eu tenho que orar, aí é que você tem que orar. Então, talvez o pecado tenha, ou esteja fazendo isso conosco. E um outro ponto que talvez nos afaste da oração é a nossa organização e diligência. Nós vivemos uma vida tão atarefada, queridos, que se você não colocar como prioridade, ou se você não organizar o seu tempo, você não vai ter a mente pronta, ou o coração pronto para estar em oração com Deus. Talvez seja isso. Assim como eu, você tem uma vida corrida. Você tem uma vida corrida. Então, se você não se organizar, se você não colocar prioridades na sua vida, você não vai ter uma vida de oração. Você não vai ter essa vida de dependência na prática. Eu ainda vou chegar no que seria essa oração. Como eu disse, não é necessariamente a oração secreta, onde você está lá no seu quarto. É também, mas não é só isso. Diligência. E eu oro a Deus para que esse sentimento de pequenez de nós, olharmos para dentro de nós e comprovarmos que nós não conseguimos sozinhos, que esse amor ao mundo, o pecado e essa questão da organização não nos afaste da vida de oração. Que Deus nos ajude, querido. Eu estou falando isso aqui agora para você e para mim, mas amanhã você precisa escutar isso. Na terça-feira você precisa escutar isso, porque você vai ter a tendência de estar aqui, Você sai aqui, nossa, eu preciso me organizar, eu preciso abandonar os meus pecados, eu preciso ter uma vida de dependência, eu preciso que Deus me ajude a entender o quão dependente eu sou dEle. O ponto é esse. Não trate a oração como uma barganha ou como algo de troca. Eu vou orar, e agora eu vou sentar e vou dizer, Senhor, eu quero que tal coisa aconteça. Senhor, eu quero que tal coisa aconteça. Não é isso. Oração é dependência. Oração é adoração, é esse sentimento de eu não consigo fazer nada, é esse sentimento de dizer, Senhor, eu quero tanto que o Teu nome seja glorificado através da minha vida, com o meu trabalho, com tudo que eu faço, que eu não tenho condições de fazer sozinho, me ajuda, Senhor. É adoração. Que Deus possa nos ajudar. E o versículo termina dizendo, sem cessar. Orai, ou seja, um mandamento, sem cessar. E o que seria esse sem cessar? Eu acho que você também já deve ter parado para pensar o que seria esse orar sem cessar. A gente sabe que a gente deve orar, a gente sabe que Jesus orou, que Paulo orou, que os apóstolos oraram, que o orar, ou uma vida de oração é uma característica de alguém que foi salvo, alguém que é grato a Deus pela salvação. Mas o que seria orar sem cessar? E a gente pode pensar em pelo menos duas coisas, que uma boa parte dos comentaristas também pensam. O que seria esse sem cessar? A gente já viu que sem cessar aqui não é você se trancar em um aposento, num quarto, e ficar lá o dia inteiro sem fazer nada, no sentido de outras coisas, e ficar orando a Deus de forma intencional lá, sem fazer mais nada, trancado no quarto, ajoelhado. Não é isso. Orar sem cessar não significa isso. Então, o que seria? Primeiro, o que Paulo quis dizer com orar sem cessar, para aqueles irmãos, em primeiro lugar, em meio às lutas que eles estavam passando, como a gente falou, é que as lutas deveriam fazer com que os irmãos orassem mais e não o contrário. Ou seja, não desistam de orar. Esse pode ser um ponto aqui. Não desistam de orar. E aqui a gente pode abranger para várias coisas. Por exemplo, tem algumas pessoas na minha família, assim como na de vocês, que vocês têm orado para que Deus tenha misericórdia da vida delas e que elas sejam alcançadas pela graça. E aqui cabe também como aplicação. Não desista de orar. Não desista de orar pelo seu familiar. Não desista de orar pelo seu amigo. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu irmão. Não desista de orar pelo seu marido, pela sua esposa.
Não desista de orar. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos não é um Deus, em primeiro lugar, que é submisso à minha vontade. Não é a minha vontade ou quando eu quero, é quando Ele quer e se Ele quiser. Mas o fato de nós orarmos glorifica a Ele pela nossa dependência. Não desista de orar. Ele não salvou você, alguém tão pecador? Ele não salvou a mim? Ele pode, não estou dizendo que Ele vai, mas Ele pode salvar. Ele tem poder para salvar. Não desista de orar. Talvez o sem cessar se encaixaria nisso. Não desista. E o segundo ponto é que não orar seria essa atitude de constante conexão com Deus. Eu acho interessante quando o pastor John Piper trabalha esse ponto, e ele diz, olha, ele é perguntado para ele, o que seria orar sem cessar? E ele diz, orar sem cessar significa essa dependência, como nós falamos de Deus, e significa em muitos momentos, ou em todos os momentos, a gente está com essa conexão com Deus. Vou dar um exemplo simples que eu já falei. Eu vou fazer determinada coisa, eu estou indo para o trabalho. Você não precisa parar necessariamente, fechar os olhos, Senhor, e fazer aquela oração de 5 minutos, de 1 minuto, de 10. Não, meu querido. Senhor, me ajuda a ir para o trabalho. Porque sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Em silêncio você está lá dirigindo. Você está lá fazendo o seu trabalho, você chega e vê aquela pilha de documentos ou coisas que você precisa fazer, e você simplesmente, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo fazer isso se o Senhor não for comigo. Você está estudando, aí você diz assim, Senhor, me ajuda a entender isso aqui, porque se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Você vai para a igreja, num domingo como esse, e você diz, Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não for comigo, eu vou ficar lá na igreja, simplesmente de corpo presente. Na hora do louvor, eu vou estar pensando em outras coisas, porque nós somos assim, queridos. Nós temos pensamentos, nós viajamos na maionese, literalmente. E às vezes a gente não quer, mas é porque são demandas na nossa vida. Você, talvez segunda-feira, amanhã é feriado, né? Mas talvez terça você tenha que resolver 500 mil coisas. Então é difícil você chegar a um lugar como esse e você apertar um botãozinho assim, não vou pensar em mais nada, só vou pensar agora na glória de Deus. Na vida real não funciona assim, querido. Na vida real não é assim. Você vem para cá e você está lutando lá com a sua mente. Senhor, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor me salvou, eu sei que eu estou aqui para te glorificar. Sim, mas terça-feira eu vou ter que falar com fulano de tal, eu preciso resolver tal coisa. E vem, aí você luta e bota para fora, não, isso aqui não. Aí, é assim que acontece. Aí você vem e diz, Senhor, me ajuda, porque sem o Senhor eu não consigo. Não consigo nem prestar atenção. Muito mais estar de corpo ali, com o coração cheio e grato. Ou seja, essa ideia de sem cessar, pode ser isso, essas mini orações. E eu acho interessante no livro de Neemias, que quando Neemias vai ter a conversa com... E é muito claro isso. Quando Neemias vai ter a conversa com o rei, e antes disso, chega a notícia que Jerusalém está acabada. E Neemias se entristece muito. E o rei chega para ele e diz, por que você está tão entristecido assim? O que está acontecendo com você? Aí Neemias, é muito claro isso no texto, aí o texto diz assim, e Neemias orou a Deus, e aí ele vai e fala com o rei. Vocês acham que Neemias, quando o rei perguntou isso, Neemias fez assim, peraí rei, que eu vou aqui na sala aqui que eu vou orar. Não. Sabe aquela sensação de dizer, Senhor, me ajuda aqui que eu vou falar com esse homem, me conduz aqui nessa situação. Esse é que é o ponto. Orar sem cessar significa essa dependência de Deus. Então não ache que para você orar a Deus, você precisa estar no seu quarto, ajoelhado, você precisa estar num lugar, você precisa estar aqui no templo, na igreja, você precisa estar com determinada pessoa. Não. Cultive, querido, esses pequenos momentos. Você vai para casa agora e você, em espírito, no coração, na mente, Senhor, conduz esse carro. Senhor, me conduz a esse almoço. Que teu nome seja glorificado com isso. Sabe, essas pequenas coisas que você vai cultivando, não espere esse relacionamento se basear simplesmente em um momento, que é um momento que deve acontecer, que é o que eu vou falar agora, que são momentos regulares de oração, mas não espere simplesmente para esses momentos. Em tudo que você for fazer, como Paulo diz lá,
Nós estudamos aqui em Corinto que tem a ver com comida, mas que se aplica a isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Tenha essa preocupação, querido. Se é vir para a igreja, se é trabalhar, se é ir para casa, se é ir num shopping comprar alguma coisa, tudo. Não faça uma desassociação da sua vida aqui com a vida que você tem lá fora. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Agora, veja bem, esses momentos, nessas pequenas orações, esses flashes, que Deus escuta pelos méritos de Cristo, a oração não precisa ser com o olho fechado, não precisa estar no seu quarto de ajoelhado, não tem isso, a gente pode orar em qualquer lugar, por causa de Jesus e do que Ele fez por nós. Mas se organize para ter momentos regulares de oração. A história da igreja, a Escritura nos fala que se existem momentos rápidos como esse, onde nós clamamos a Deus ajuda, para que Deus nos guie, para que o nome dEle seja glorificado, mas nós precisamos de momentos regulares de oração. Quem fez isso? Várias pessoas na Escritura. Por exemplo, Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, de forma regular. Provavelmente você não vai ter como fazer isso, ir para o seu quarto lá 3 vezes ao dia. Mas eu tenho certeza, querido, que se você se organizar, você vai ter um tempinho. Você vai ter um tempinho para orar, para depender de Deus. Se é para acordar 15, 20 minutos mais cedo, que seja. Que seja. Se organize. Aí se você sabe que se você acorda às 6 da manhã, e você tem muito sono porque você vai dormir de 1h da manhã, durma um pouco mais cedo. Priorize. Agora, o ponto é, como eu falei, oração é dependência. Você nunca vai ser muito difícil você ter essa concepção, se você não entender que você não consegue fazer nada sem Ele. Você vai dormir e no outro dia, não, mas qualquer coisa, se eu orar, eu vou ver, depois eu oro, e vai acumulando, e é difícil. É difícil a gente ter esses momentos mais rápidos de oração, esses momentos mais constantes, de orações curtas, rápidas, onde a gente estiver, se a gente não tem um tempo regular de oração, diário. E aqui não é a ideia de dizer, olha, você precisa orar 1 hora, você precisa orar 20 minutos. Não, isso é legalismo. Mas o princípio é, orem. É um desafio. Em meio à nossa rotina, em meio aos filhos, em meio às atividades, em meio ao trabalho, mas é possível. E a minha oração é que você entenda isso. A partir da dependência, você entenda que você não consegue fazer nada sem Ele. Eu queria só fazer algumas aplicações para a gente poder encerrar. A primeira é, existem basicamente 2 tipos de pessoas aqui que vão ouvir. Uma, talvez você esteja ouvindo e você tem vivido essa vida de oração. Você tem vivido pela graça de Deus. De forma perfeita, não. Não, mas você tem vivido. Você tem tido esse momento regular de oração, você tem entendido essa dependência, que oração é depender de Deus para tudo. Você entendeu isso? Se você é uma dessas pessoas, o que a Escritura nos diz é, continue crescendo. Paulo escreve para essa igreja, aos Tessalonicenses, e é muito interessante. No capítulo 4, versículo 1, ele diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós ouvistes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, aqueles irmãos estavam levando uma vida cristã saudável. Só que Paulo diz, cresçam. Ou seja, se esse é o seu caso, se você tem vivido uma vida de oração, continue, cresça. E, como você já deve ter passado por isso, se você começar a vacilar, se você começar a não ter isso como prioridade, esse prazer, essa dependência, ela vai passar. Por quê? Por causa dos seus pecados. Ou esse senso de dependência vai passar. Então, se você tem vivido assim, glória a Deus por isso, cresça ainda mais, seja mais dependente dEle. Ore, sempre nesse sentido. Agora, se você não tem conseguido orar, ou suas orações têm sido orações burocráticas, digamos assim, eu vou dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia. E eu não estou, meus irmãos, eu não queria que ficasse a ideia
desse sentido de oração como algo legalista, simplesmente. Só porque, não, eu passo 20 minutos em oração, então eu sou um homem de oração. Não. Se você não tem a ideia de oração como uma dependência de Deus para a glória dEle, talvez essa oração não esteja de fato glorificando a Deus. Então, é esse tipo de oração que não depende do tempo, não é a quantidade, mas é o coração, é essa ideia, é esse sentimento de dependência. Se você não tem conseguido, ore a Deus. Mesmo que você, quando eu digo orar a Deus, se você não tem conseguido orar, pode até parecer algo que não consiga ser feito. Mas quando eu digo orar a Deus, é dizer só isso. Senhor, eu não tenho conseguido orar, mas eu não sou satisfeito com isso. Eu quero ter uma vida de oração, mas eu não consigo. O que é que tem sido entrave nessa vida? Para essa vida de oração? É pecado, Senhor? É pecado que Satanás tem usado isso para buzinar no meu ouvido e dizer assim, olha, você é pecador, como é que você vai se chegar diante de Deus? E a gente sabe que isso é uma mentira, porque Deus veio exatamente para pecadores e os nossos pecados em Cristo são perdoados. Mas é pecado que você precisa se arrepender, dizer, Senhor, e veja bem, não é que você você não precisa deixar determinadas práticas para que Deus ouça ou escute a sua oração, porque a nossa oração, Deus ouve através de Cristo, não é por causa dos nossos méritos, mas o pecado, ele vai deixando esse caminho, essa vida de oração mais nebuloso, a gente vai perdendo o gosto, a gente vai perdendo o prazer por causa do pecado. Apesar de ele não fazer, o pecado já foi punido em Cristo, e nós temos acesso a Deus e ponto, não é por nossos méritos, mas o pecado ele tenta obscurecer isso aí. É pecado? Ore a Deus, diga, Senhor, o que tem feito? O que tem colocado essa nuvem negra para que eu viva uma vida de oração? É o amor às coisas desse mundo? É as lutas, como aquela igreja, como eu falei, talvez Paulo tenha escrito por isso, se são as lutas, Senhor, me ajuda a entender que as lutas deveriam me fazer orar mais e não menos. Ou é a falta de diligência, Senhor? Peça isso a Deus, mesmo que você não esteja conseguindo orar, só isso, Senhor, me ajuda a entender o que eu preciso, quais barreiras eu preciso remover, para que eu tenha acesso a uma coisa que já foi concedida. Ninguém está falando que você vai conquistar a oração, esse privilégio já foi conquistado por Cristo. Foi Ele que deu esse acesso. É como se a gente tivesse algo extremamente valioso aqui. Já é nosso, a gente já tem esse direito, a gente já tem acesso ao Pai através de Cristo. Só que a gente deixa na mesa. A gente tem um tesouro, esse acesso a Deus, essa porta da graça, essa comunhão bendita com Deus, e a gente deixa aqui na mesa. É nosso, já foi conquistado. Foi por graça. Mas a gente tem deixado de lado. Meus queridos, é muito fácil falar de oração, como a gente sempre sabe. O difícil é orar. Não pense, por um só minuto, que você simplesmente vai acordar um dia assim, e vai dizer, nossa, como eu estou com vontade de orar, minha vida agora está transformada, agora eu tenho vontade de orar. Normalmente não é assim que acontece. Você vai removendo as coisas, você vai contemplando a Cristo, a beleza, o valor, a infinitude dessa salvação que Cristo fez por você, e isso vai começar, nossa, então quer dizer que eu tenho direito a isso aqui? Será que eu posso me achegar? Quer dizer que eu posso me achegar ao Senhor, Deus de todo o universo? Quer dizer que Ele não me recebe por causa dos meus pecados, mas Cristo morreu por mim, eu tenho acesso a Ele a hora que eu quiser, quando eu quiser. Quer dizer que Ele rege a minha vida, que Ele é dono de tudo. Vocês estão entendendo? Isso é que é a forma de olhar para a oração, não é algo legalista, mas nossa, eu tenho direito a isso, que bênção que eu posso orar, e eu tenho certeza que Deus ouve a minha oração. Aí você vai, e você começa. E você vai e diz, Senhor, que bênção é orar. Que bênção é poder falar contigo. E isso vai trabalhando no seu coração. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar à noite. Através dessa comunhão, ou sem essa comunhão, é muito difícil você dar graças, ser alegre,
e agradecido a Deus por causa de uma situação difícil na sua vida. É muito difícil. Para não dizer impossível. Em tudo dai graças. É o que Paulo vai falar no versículo seguinte. Vamos orar para que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé?